Fala, curitibanos! Eu não posso falar muito mais alto que isso, porque meu diretor acabou de me dar uma mijada, mas ainda bem que esse episódio é gravado, não é ao vivo. Galera, hoje eu tô aqui com o professor Ângelo Leitoldi, ele tá sentado... Leitoldi. Muito bem, parabéns. E ele tá sentado do lado diferente da cadeira por causa de um motivo. A gente falou que a gente tava trazendo novidade no Curitiba Podcast, e essa novidade não é só a aposentadoria do Daniel. Essa novidade é que agora teremos episódios de física no Curitiba Podcast, onde eu farei o papel de burro e o professor Ângelo Leitoldi entrevistará de forma magnífica os nossos convidados, tirando deles as informações que vão gerar cortes de 300 mil visualizações, igual aquele corte. Tem um corte, tem um bombando no Instagram, no TikTok. Só, né? Falando mal de terraplanista. Vamos falar mal do terraplanista hoje? Veja como ele já se empolga, né? Pra falar mal de terraplanista, né? Vamos detonar, né? Tem que pegar um terraplanista pra depenar aqui, né? Exato. Se a gente trouxer um terraplanista por aqui, a gente vai ficar sem operação, porque o diretor não aceita, ele não dá palco pra louco falar. Não pode dar palco pra louco falar. É só os loucos do bem, tipo o professor Ângelo Leitoldi. É isso aí. Né? Galera, se você não assistiu os últimos episódios do Curitiba Podcast, você pode assistir. O episódio do professor Ângelo já está bombando aqui no nosso canal no YouTube e ele vai ser o primeiro a estrear lá na nossa playlist de física, junto com esse aqui, que também vai para essa playlist de física, porque hoje o papo vai ser sobre fantasma. Eu falei que eu sou ignorante. Eu sou ignorante, eles não, eles vão falar em termo técnico, eu vou falar em termo mais, como diz o professor, burro é o burro no trilho do trem. Hoje o papo vai ser sobre fantasma, poltergeist, como é que é o nome? Parapsicologia. Parapsicologia, galera. Vamos conversar sobre parapsicologia. Que veio para falar sobre isso? O professor Reginaldo Hiraoka. Reginaldo. Seja bem-vindo, professor. Obrigado. Ao Curitiba Podcast. É uma honra e uma alegria estar aqui junto com vocês. Esperamos contribuir aí. Contribuir para o conhecimento, né? O conhecimento, exatamente. Conhecimento científico ainda. Científico, não é coisa assim, como é que fala? Senso comum. Não tem nada a ver com senso comum, é coisa mesmo, vocês vão ver. Quem que vai lançar a braba, eu ou você? Oi? A braba, quem que vai lançar a primeira? Eu lanço. Você lança? Lanço, então vamos lá. Tá no comando do professor Ângelo Leitoldi. 5, 4, 3, 2. Aproveitando, abaixa um pouquinho o microfone pra mim. Baixando, 3, 2, 1. Não, pega pelo preto ali, pelo braço preto. Pelo Isso, braço. Tá meio durinho aqui. Tá bom aí? Tá agora. Fechou. Vamos lá. Eu não gosto de coisa muito perto da boca aqui, tá meio estranho, né? Não, tá bom aí. Tá bom o áudio aí? Tranquilo? Então vamos lá. Professor Reginaldo, seja bem-vindo. Boa noite. Prazer em revê-lo, né? A gente nos conhecemos há muitos anos, né? Bota anos nisso. Faz tempo que eu conheço, né? O professor Reginaldo, ele era dos malucos da parapsicologia, que ficava do outro lado do corredor, né? Isso. E eu era dos malucos da física. Né? Então nós tínhamos lá, eles tinham um laboratório de parapsicologia na Faculdade Espírita e eu tinha o laboratório de construção de equipamentos científicos, né? Que ficava do outro lado ali, era de parede e meia, né? Parede e meia. Parede e meia. Tá, então vamos à pergunta que eu não quero calar. Parapsicologia. Bom, a primeira coisa que é importante a gente falar sobre parapsicologia é o que ela não é, né? Não é terraplanismo, né? Não é jogo de carta, não é ela pertence, né, tipo a uma base científica mesmo, né? O lugar de onde eu falo, né, é uma base, né, ligado à pesquisa acadêmica, né, pesquisa empírica, pesquisa de laboratório, como o Ângelo falou, o professor Ângelo, né? E na época que a gente tinha esse laboratório de telepatia, né, utilizando-se uma técnica Ganzfeld, né, que depois a gente explica isso. Mas a gente ganhou, conquistou, né, uma bolsa, né, da Fundação Bial de 50 mil euros na época para construir esse laboratório, né? E esse laboratório, né, tinha 2 salas, né, e nessas salas ocorria
poderia ocorrer fenômenos, né, de telepatia, né? Então, nessa sala as pessoas sentavam numa poltrona, viam filmes, né, e tentava mandar para uma pessoa que estava em outra sala com atenuação acústica, né, assim como aqui, né, tentava mandar imagens e sons. E a outra pessoa tentava falar aquilo era gravado e depois repassado para a pessoa verificar se ela acertou ou não, né? Mas na técnica ali, né, a gente tem 4 alvos, né? Um deles é o que a pessoa mandou por telepatia. Se a pessoa escolher exatamente aquele que foi enviado, aí nós temos um acerto em parapsicologia, né? E aí é feito vários ensaios, né, para que gere uma estatística, né? Então, quatro possibilidades, né, para um acerto, nós temos aí 25%, né, de fenômenos ao acaso, né? Ou seja, não está acontecendo nenhum fenômeno paranormal. E essa técnica Ganfield, ela é capaz de produzir 30%, 33%, né, de fenômeno de telepatia, né? Então a gente está falando, né, desse tipo de parapsicologia, né, dessa pesquisa acadêmica, e depois nós publicamos também, né, em congressos de parapsicologia. Aqui em Curitiba teve vários congressos mesmo internacionais de parapsicologia, pesquisadores dos Estados Unidos, do Canadá, pesquisadores do Japão vieram para cá, também mostrando suas pesquisas, né? Aqui no Brasil, né, existe 2 centros, né, de pesquisa dentro dessa área, né? Dentro da USP tem o programa de pós-graduação em psicologia anomalística, né? Liderado pelo Wellington Zagari e a Fátima Regina Machado. E lá na Universidade do Juiz de Fora tem um programa de mestrado e doutorado também na área de saúde e espiritualidade, né? Liderado pelo Alexandre Moreira Almeida, né? Eles têm programas de pesquisa dentro dessa área. E uma dessas pesquisas, né, que foi feita, né, identificou que, por exemplo, no Brasil, comparado com outros países, né, a incidência de fenômenos paranormais, né, ou seja, captação de uma mente para outra mente, sonhos premonitórios, fantasmas, mediunidade, lembranças de vidas passadas, né? A incidência de relatos desses fenômenos nos Estados Unidos e na Europa cerca de 50% da população teve pelo menos uma experiência dessa, né? E considerado saudável também. A pesquisa feita aqui no Brasil pelo programa ali da USP, né, e identificou mais de 80% da população brasileira com incidência de fenômenos paranormais. Então, aqui o Brasil é um local onde existe muita presença desses fenômenos, né? Ela está enraizada junto com a religião. Então, as religiões absorvem bastante as religiões que têm uma abertura para esses fenômenos, absorvem bastante essas questões. Então, por isso que às vezes a parapsicologia é confundida com questões religiosas também. A gente, né, teve o padre Quevedo, né, que ele na verdade era um padre primeiro e depois um parapsicólogo, né? Então, o viés dele não abraçava toda a área da parapsicologia. E tem também, tipo, o viés espírita também, né? A parapsicologia nem é católica nem espírita, né? Ela investiga esses fenômenos, né? E mostra tanto erros quanto acertos e problemas de interpretação também, né? E que fenômenos que podem ser esses, professor? Tipo, quais são os fenômenos comuns? Você falou que 80% da população, coisas que as pessoas podem ter tido de experiência, assim, e falar, pô, isso é o diabo. Aí é a interpretação da pessoa, né? Por exemplo, ela pode entrou numa casa, né, que nunca visitou nessa casa, por exemplo, e ela começa a ouvir barulhos, pancadas, e vai olhar e não tem nada ali, né? Depois ela vê vultos naquele local e vai olhar novamente, não tem nada, barulhos de panela ali também, enfim.
Esse é um dos fenômenos que acontece em casas assombradas. Aí você vai ver o histórico desse local, tem geralmente algo com uma emoção intensa ali, né? Seja morte, ou então, tipo... como que é? Eu venho da cidade de Cananéia, litoral sul de São Paulo, tem muitos relatos de pessoas ouvindo correntes, né? Porque é um local que teve bastante a presença de pessoas escravizadas, né? Então tem casas lá que as pessoas não frequentam muito tempo ali, alugam e depois, né, saem dali, né? Porque é recorrente, né, esses sons ali, né? Então um dos fenômenos que aparecem aqui no Brasil, né, é esses relatos de fantasmas, né? Que é diferente de poltergeist. Tá. Mas assim, dentro desses relatos, a física explica, professor? Como que é isso para esse evento? Eu tenho um evento, o evento aconteceu. Eu dou o nome para o que eu quiser. Eu posso chamar de normais. Para um evento paranormal, eu posso falar que isso é obra do capeta. Eu dou o nome. Mas a física explica isso na maioria das vezes, ou existe de fato esses eventos acontecem e as pessoas só não entendem o que é? Existem fatos, né? Por exemplo, quando a gente vai investigar esses ambientes, né? Existe, por exemplo, se tiver um campo eletromagnético ali, isso pode provocar alucinações nas pessoas que moram ali. Então, quando a gente vai pesquisar, a gente leva isso já em consideração. Se tem um campo geomagnético, eletromagnético ali, um campo que faça com que o cérebro das pessoas produzam imagens onde tenha as alucinações. Né? Então, quando a gente vai nesses locais, a gente geralmente faz uma medição física mesmo, né? Para ver se tem alguma questão. Por exemplo, rios passando perto ali também gera um campo. O professor Ângelo sabe muito mais dessa parte, né? Mas, né, a gente primeiro elimina todas essas causas naturais, né, normais, para depois, por último, se nenhuma dessas explicar, aí a gente levanta a hipótese... Aí a gente abre a Bíblia e reza. Não, e uma coisa interessante, né, dos fantasmas é que, tanto é que na Europa existem locais que você pode fazer visitas, né? Existe tour para fotografar fantasmas, porque eles são estáticos, eles não mudam, não interagem com você. É diferente do poltergeist. Então, e está ligado a um fato que aconteceu na história. Então, o fantasma, ele passa de um local para outro de forma repetida. Ele sempre faz a mesma coisa, mas ele não interage, ele não está nem aí para você. Mas isso pode ser explicado com um fenômeno físico, professor? Ou não. Esses fenômenos de aparições assim, eles não podem ser explicados fisicamente, tá? Mas existe instrumentação física. Isso. E a partir das instrumentações físicas, você consegue ver anomalias. Lá, a anomalia magnética, por exemplo, né? É isso que eu queria saber. Na região sul do Brasil existe a anomalia magnética do Atlântico Sul, né? Que Sim. nós já trabalhamos, eu trabalhei muito isso aí, né? Por muitos anos, né? E em termos desses fenômenos paranormais, tá? Regionalizado, existe estatisticamente, por exemplo, mais no Nordeste, mais no Norte, mais no Centro-Oeste, mais no Sul, aonde que seria estatisticamente a quantidade desses fenômenos paranormais, quantidade e qualidade, né? Porque nós temos que levar em conta também a população, a quantidade populacional, né? Sim. Então, o sul do Brasil tem uma determinada quantidade de pessoas, São Paulo outra e assim por diante. Mas nós sabemos que a anomalia magnética do Atlântico Sul, ela tem 800 km de diâmetro, 400 km de raio. O epicentro dela, por exemplo, está em São Miguel do Oeste. Já não é mais em Paula Freitas, lá sim, onde eu fazia as minhas pesquisas, né? Então ela se deslocou já, todos esses anos ela foi para São Miguel do Oeste. Esses fenômenos, eles têm alguma coisa a ver, digamos, regionalizado, não com anomalia, isso a gente não sabe, mas sim, talvez tenha, mas regionalizado. Qual seria, assim, a probabilidade ou a estatística por região no Brasil?
Nessa pesquisa que foi feita lá pela USP, né, eu não lembro se tem alguma região que tem um índice maior que o outro, né, não chegou a dar uma diferença entre os estados, entre as regiões, assim, né. Foi feito, né, de forma geral no Brasil, mas nenhum estado, né, teve um índice maior do que o outro, né, estatisticamente, né, falando, assim, né. Agora, recentemente saiu uma pesquisa, né, de um doutorado fazendo levantamento, por exemplo, de lembranças de vidas passadas na população brasileira, né? Então já foi, se não me engano, defendido, já está lá na Universidade de Juiz de Fora, né? Mas eu também não tive acesso a se tem, tipo, por região. Né? Então, uma informação talvez interessante, a gente só viu por país, né? Nos Estados Unidos, né? Até mesmo no Japão e alguns países da Europa, a incidência é em torno de 50%, e aqui no Brasil, né, mais que 82%. Ou seja, tipo, todo mundo não, mas tipo 80% da população durante a vida vai ter alguma tipo ouvir alguma coisa, ter ouvido, ver alguma coisa. Ver, eu acho que ver é mais difícil, é sempre mais difícil, né? Porque é isso que eu queria entender. Ver um vulto, por exemplo, entender que existe um vulto, ou a parapsicologia, então, é o campo de estudo que transforma isso num fato. Então, assim, se existe um vulto ali, por exemplo, eu já senti a presença de vulto. Sim. Por exemplo, a parapsicologia é o campo de estudo que comprova que aquele vulto existe ali, o que vai existir. Como que é? Ele não comprova, né? Ele vai analisar aquilo ali, né? E se tiver dado suficiente para mostrar que é um fenômeno da parapsicologia, a gente vai afirmar. Ou a parapsicologia também pode descartar, dizendo que não é um fenômeno paranormal. Mas estatisticamente, assim, o que tem... Porque você disse da questão de 80% Sim. aproximadamente, né? E estatisticamente esses fenômenos... Os fenômenos mais comuns, né, são de telepatia, né? Por exemplo, você pensar em alguém que há muito tempo que você não fala com ele e daqui a pouco chega uma mensagem pelo WhatsApp ou então uma ligação para você exatamente daquela pessoa. Né? Então, isso é bem comum, né? E nos estudos que a gente fez, pessoas com bastante afinidade, casais, ou então amigos, né? Mãe e filho, a incidência é bem forte, né? Então, a telepatia é mais comum, né, no dia a dia, né? Inclusive lá no laboratório, eu me lembro que não me lembro se era você, o Fábio, alguém estava fazendo uma pesquisa e era projetado, né? A imagem de cachoeira, de foguete, de nuvem. E pelo que eu me lembro, que isso faz muitos anos já, né? Gêmeos, né? Gêmeos idênticos. Gêmeos idênticos, né? Tem uma incidência bem maior também. Estatisticamente, assim, gêmeos idênticos sai fora da curva? Sai fora da curva, né? É impressionante, né? A capacidade de gêmeos, né, terem esses fenômenos ali, né? E tem casos, né, tipo que os gêmeos foram separados ali na infância mesmo, né? E curiosamente eles fizeram a mesma profissão, deram o nome de filhos de forma igual, casaram com uma esposa muito semelhante, né? Uma série de sincronicidades, né? Ali nesse processo ali, né? Mas dentro de laboratório, né? Tipo, existe uma incidência maior realmente de gêmeos, né? Tendo esses fenômenos ali, né? Na época eu me lembro que tinha um software que vocês usavam, né? Sim. Que ele fazia o levantamento estatístico. Eu lembro que teve um experimento que foi feito que foi muito fora da curva. Agora eu me lembro qual que foi. Então, tem dentro da parapsicologia um fenômeno que a gente chama de psicocinesia, que seria a ação da mente sobre a matéria, sem o uso de nenhum intermediário, né? Ou seja, a nossa mente afetando um equipamento eletrônico, né? Quando os japoneses Tatsu Hirokawa e Kokubo vieram lá do Japão, da Universidade de Meiji, eles trouxeram essa tecnologia para a gente fazer pesquisa aqui no Brasil.
que é utilizado um RNG. O que é o RNG? É um gerador de números aleatórios, né? Ele tem um dispositivo ali tipo, atômico, né, que vai soltando, né, uma série de... vai fazendo decaimento, né? Por decaimento. Isso, por decaimento. E esse equipamento, ele quantifica o número de decaimentos por minuto, por exemplo, né? E ele gera, digamos assim, um gráfico, né? Então, digamos que caia, sei lá, 100, 200 ou 1000, né? Enfim. Só que mesmo ele sendo aleatório, ele tem uma flutuação do número tipo desse decaimento. E esse equipamento gera, digamos, uma imagem, né? Um gráfico ali, né? Então, e nada pode afetar, né? Isso ali, né? Esse equipamento, né? Nenhuma força física conhecida é capaz de afetar o equipamento. Mas quando a gente leva esses equipamentos, por exemplo, em locais que está tendo um grande grupo de pessoas, né? E com uma intenção, por exemplo, centros religiosos, nós levamos no terreiro de Umbanda, no de Candomblé, levamos também no de Ayahuasca, né? Então, o que esse equipamento faz? Quando a gente leva lá antes do ritual, ele está tendo uma flutuação normal. Nada está afetando ele. Então, ele tem ali, né, um índice ali que é uma normalidade que ele vai mostrando no gráfico, né? Quando começa o ritual, né, tipo, começa, por exemplo, no terreiro ali tem os batuques e tudo mais, né, lembrando que nenhuma força física é capaz de afetar. Então, não é som, não é calor, né, não é, tipo, alguma questão magnética ali, né, nada disso pode afetar. No entanto, quando começa o ritual, esses equipamentos começam a dar picos, né, que é a anomalia. Né? Ou seja, né, essas pessoas ali no grupo com uma intenção, por exemplo, de cura, né, de harmonia, enfim, de resolver alguma coisa, eles são capazes, nesses estados alterados de consciência, né, no transe mediúnico, por exemplo, eles são capazes de afetar esse equipamento. E é isso que gera anomalia. E depois que termina o ritual todo, essa anomalia ela declina e volta ao normal, né? Qual que é o sensoriamento que é utilizado ali? É radiofrequência? É o magnetômetro? Qual seria o sensoriamento desses equipamentos? Uma boa pergunta, sim. Uma pergunta bem... Porque ele deve alterar alguma coisa física, né? Sim, ele capta, né? Tipo, na hora que o ritual. Né? O ritual. Né? O ritual, né? O que ele capta do ritual? Não. Que tipo de sensoriamento? Porque existe sensoriamento por infravermelho, que eu lembro. Sim, tem outros equipamentos, né? Por infravermelho. Né? O Carlos levou uma câmera de infravermelho. Isso, né? Para registrar. Registrou alguma coisa, sim. Né? E daí eu fiquei... Ou então o magnetômetro também, isso, que é utilizado. É isso que eu perguntei, né? Que tipo de... Porque você leva lá no terreiro de Umbanda, por exemplo, né? Você vê que é visual. Sim. As pessoas entram em transe. Isso. Né? Eu vi casos, assim, no terreiro de Umbanda, que eu fui fazer uma pesquisa mesmo, né? Eu vi casos de uma pessoa que tomou uma garrafa de cachaça. E depois não tem nem nada no hálito dela. Fumou 3, 4 charutos daquele... Né? Um amigo meu me levou no centro, lá na Santa Cândida. Eu achei um fenômeno assim, que para mim foi um fenômeno. Eu, como cientista, como físico, eu olhei aquilo ali e pensei, não, isso não pode acontecer. Porque ele tomou uma garrafa de cachaça, e pior, que eu que comprei a cachaça. Então, sim. Né, você sabe, né? Eu sabia que não era água, era cachaça. O cara tomou num gole só. Tá? Tomou 1 litro, não era uma garrafa de 600 ml, tomou 1 litro de cachaça. Tá? E a cachaça mais vagabunda que tem, aquela que é puro etanol lá, tirado do posto lá, né? Então o cara tomou aquilo ali, fumou diversos charutos, e ele que ia dirigir. Eu fiquei com medo. Depois o cara terminou, tal, saiu do transe lá, né? Tirou, aí termina, né? Todo o ritual. Sim. Aí ele entrou, na época ele tinha um Fusca, entrou no Fusca, eu falei, não vou falar o nome dele aqui para não expor, né? Ô fulano, você tá bem? Ele falou, por quê? Eu falei, deixa eu sentir teu hálito. Ele pegou e fez, não tinha hálito de álcool, mas eu vi ele tomar. Não tinha cheiro de charuto,
Mas como que acontece? Então, só pode ter sido alguma coisa aí, sei lá, dimensional, não dá para entender, né? E então eu, como físico, fiquei assim, fiquei boquiaberto. Né? O que poderia explicar esse tipo de coisa, esse tipo de fenômeno? O cara toma lá uma garrafa de cachaça e sai sem ar, sem bafo de cachaça? Qual que é o segredo, professor? Para não cair no bafômetro. Porque eu quero fazer isso. Qual que é o segredo para não cair no bafômetro, professor? Eu quero chegar no bafômetro, eu quero soprar lá e o guarda não me pegar, entendeu? Qual é o segredo? O fenômeno do transe, né, é muito interessante, né, porque no transe, né, segundo a pessoa que vivenciou o fenômeno, né, ela diz que é a entidade que toma, né? Veja, eu não sei se é ou não, é outra coisa. Sim. Eu estou Não pegando... cabe a nós não cabe a nós. Mas que acontece, o fenômeno acontece. Então, a parte subjetiva ali, o que eles, né, relatam, né, por que o álcool não fica no organismo? Porque... Será que chegou no organismo? Será que chegou? Né? Enfim. Mas uma coisa que, nesse mesmo terreiro onde a gente fez a pesquisa, nós levamos uma pessoa que estava com problema de coluna. Ela tinha feito mais de 20 cirurgias de coluna, né? Então tinha todo o histórico dela ali, né? Tá, quem quiser ver, né? Tá no Fator Desconhecido no Discovery, né? Foi um documentário que a gente fez aqui no Brasil e tá essa senhora, né? E tinha esse histórico dela, né? E nós levamos essa senhora nesse local, né? Onde supostamente poderia haver cura, né? E ela, no processo de cura ali, tava as pessoas entrando em transe ali, tudo mais, fez o procedimento, uma cura espiritual ali, né? E depois, né, nós pegamos o relato, né, dessa senhora, né? Ela falou que no momento em que ela estava com os olhos fechados, mas teve um momento que ela sentiu como se estivesse flutuando ali, né? E daí ela falou, né, eu acho que está acontecendo alguma coisa ali, mas ela nunca frequentou, né, nenhum terreiro, né, não era uma pessoa ali do meio, né, enfim. E daí depois nós pegamos o relato, né, também que o médico falou, né. Então, o médico verificou, você fez mais uma cirurgia? Daí ela falou assim, por quê? Ela falou assim, não, porque tem mais um sinal aqui de uma cirurgia na sua coluna. E ela voltou, antes ela não conseguia andar, não conseguia fazer as coisas dela, e ela voltou depois a andar, a fazer as coisas, estava totalmente melhor do que estava antes, né? E, né, isso foi uma coisa que a gente acompanhou, né, digamos assim, para verificar. Então, mas tem que ter os exames antes, né, e depois, e tipo, uma coisa que não poderia ser explicado fisicamente, né, enfim. E eu lembro também que você falou da cura, não sei se você participou daquela pesquisa, alguém, eu não lembro, faz mais de 10 anos, fatiou pepino. Ah, sim, é o Kokubo, né? O Kokubo. É um experimento muito simples, né? Com pepinos, né? Então, lembrando... O interessante é que as equações que ele usou ali... Eu não entendo muito, mas é mecânica quântica. Tá, até eu fui o revisor. Né? Eu fui o revisor do formalismo matemático e estava certo. Estava certo. Então apareceu ali a equação da onda. Isso. E eu também fiquei, mas como assim? Como assim? A mecânica quântica é uma coisa fantasmagórica também, né? Eu vou explicar. Então, esse Kokubo, ele tem um laboratório, eu visitei lá no Japão, né? Quando eu fui buscar meu irmão que tinha falecido, né? Só as cinzas, né? E eu visitei o instituto dele, né? Mas o que esse Kokubo faz na pesquisa? Ele tem a ideia, digamos, da psicocinesia, a mente atuando sobre a matéria, né? Então, o que ele... Todos os vegetais, os organismos vivos, né, ele tem uma espécie de biofótons, né, que são tipo pequenas fagulhinhas, né, que a gente não consegue ver a olho nu, né, mas se você colocar uma câmera ali para fotografar, ele vai registrar essas pequenas, né? Isso é um fenômeno comum, né? Então, por exemplo, daí ele pegou esses pepinos, né, e cortou o pepino. Quando corta o pepino, né, tem um número X ali, tem um campo, né, tipo de emissão de fótons ali, né? E aí a câmera é capaz de captar.
né? E depois, esse é o controle, né? E aí o teste, né, foi colocado em outro local, né? Em distâncias, né? Em distância significativa, lá no né? centro, né? Isso. E aí que apareceu a equação. E aí, tipo, nesse outro local foi colocado também os pepinos ali, né? E a distância, né? Ou, digamos assim, próximo, né? Esses sensitivos, os mestres, né? De Qigong, né? Ou os médiums, né? De lá, né? Eles mentalizaram para que houvessem, para que a vida continuasse mais ali. Porque quando a gente corta, a tendência é a entropia, né? A tendência é desorganização. E diminuir também essas luzes ali, né? Esses biofótons, né? E no que aconteceu no grupo que foi intencionado para continuar a energia, né? Continuou mais biofótons do que aquele outro que foi deixado de forma natural, né? E isso depois pode ser feito em escala maior, né? Onde pode ser feito uma base estatística em torno disso, né? Mostrando, né, a diferença entre um e outro, né? Isso que eles demonstraram, publicaram também em congresso, né? É uma anomalia, quer dizer, a mente está afetando aquele, né, aquele organismo vivo, né? As células, né? As células, né, que estão ali. Mas isso está relacionado, por exemplo, que a parapsicologia é um grupo ou uma pessoa, ou um grupo de pessoas pensando em tendo um determinado sentimento sobre algo e aquilo gerar de fato, porque as pessoas estão tendo esse sentimento, essa é a definição mais básica para quem, por exemplo, para quem está assistindo lá. Você usou o exemplo do terreiro, mas a gente poderia, por exemplo, usar o exemplo de uma igreja também. Qualquer que local, né? Que por exemplo, as pessoas falam em línguas. Línguas que elas nunca falariam. Ou elas são santificadas com algo, por exemplo, o Espírito Santo. Isso. Porque existem muitas pessoas falando daquilo naquele momento, desejando aquela energia, e aquilo acontece. Então as pessoas sentirem, nossa, hoje sentimos Deus no culto. Por que isso? Porque as pessoas estão assim como o dia que, por exemplo, as pessoas estão num culto que o culto está morno, assim, não vai ter grandes transformações. Exato. E tem também a questão do pessoal que não é bem intencionado, né? Tem isso também. Sim, também. Na maioria das religiões, né, tem os fenômenos paranormais, né? A base, inclusive, das religiões acontece geralmente com um fenômeno de pré-cognição, as profecias, ou fenômenos de cura mesmo, né? Então, esses fenômenos estão dentro do processo das religiões, né? O budismo lá tem a questão da reencarnação também, né? Enfim, a falar várias línguas ali também, acho que a gente chama na parapsicologia de xenoglossia, né? Então, de verdade, é onde tem um grupo com uma intenção, e isso gerar um estado alterado de consciência, né? Um transe coletivo, nesse transe é como se a mente liberasse uma energia, e esses equipamentos são capazes de captar. É isso que eu ia perguntar. Então, nesse transe coletivo, a instrumentação capta, né? E tanto é que o Tatsu Hirokawa, que é o antropólogo que utilizou esse equipamento em festivais semelhantes ao carnaval, claro, né? Na proporção, sim, né? Sim. O carnaval daqui do Brasil é muito maior, né? Mas ele utilizou em festas, né, lá. E ele verificou também o mesmo fenômeno. Ele sobe quando começa o festival e declina quando termina, né? Nós levamos aqui, não só nesses locais religiosos, mas nós levamos num show, né? Num show do Djavan, aqui em Curitiba, né? E também, veja, tem algumas músicas que ficam mais intensas, as pessoas começam a cantar mais aquilo ali, né? Enfim, e naquele estado, né, tipo, mais de emoção, ela tem uma expansão de consciência. E nessa expansão de consciência, talvez ela libere essa energia que o equipamento capta. Isso aí, só um pouquinho, isso aí teria alguma coisa a ver com a histeria coletiva também? Isso, é isso que eu ia perguntar. Eu ia perguntar se olha, talvez... Treinamento de percepção. Não, eu ia perguntar... talvez não sincronia. Eu ia perguntar também em relação a isso, se isso não seria uma histeria coletiva, ou se
talvez não seja essa emoção não esteja em algum gás do corpo ou alguma coisa que você solte quando você está sentir medo, ao sentir medo, o hormônio. Feromônio, né? Feromônio, perdão. Isso. Então, o corpo vai liberar uma série de substâncias ali, né? Enquanto está no transe ali, né? A questão é que esses equipamentos não pode ser afetado por nenhum som, nenhum cheiro, nenhum nada, né? Eles não são afetados por nada físico, né? E quando os equipamentos são afetados, é que tem alguma coisa que é uma anomalia, né? Que é a hipótese da parapsicologia da mente atuando sobre a matéria, né? Então não pode ser... porque você coloca ali antes, né? Ou tipo com o pessoal ainda que não começou ainda o show, né? E às vezes tem um pico onde as pessoas, né, se alteraram mais ali ainda, né? Aí vem a questão da histeria coletiva, por exemplo, no nazismo. Ah, sim, né? Aí você pode... do povo entrar em transe. Sim. Né? Você pode, né, nesses estados ampliados, alterados de consciência, né, é possível, às vezes, as pessoas conduzirem para um outro caminho que não é do bem, né? Tipo Coreia do Norte, ditadores, é uma questão de medo, é toda uma política do medo em cima das pessoas. Medo, transe, né? Hipnose, né? Na fala ali também, dando comandos ali também. Então, nessas alterações de consciência, quem domina, né, digamos, essa alteração de consciência e tem uma má índole, né, ela vai conduzir, né, as pessoas para uma determinada finalidade que... Por isso das polêmicas, por exemplo, em igreja, comprar o travesseiro do céu e essas coisas, porque eu consigo trazer a pessoa através do transe, né? Sim. Uma dúvida que eu tenho em relação a isso bem entendido o que é a parapsicologia, a dúvida que fica é assim, então... mas eu não preciso que as pessoas estejam só no mesmo grupo, porque se eu quiser justificar, por exemplo, a presença do fantasma, como você falou, são anos e anos e anos de algo que tá muito ali. Forte, emocional, que ficou ali naquele ambiente. Uhum. E isso explicaria, então, a presença de um fantasma. Como se fosse uma memória do local, né? Uma memória local ali. Daí tem várias teorias, né? Enfim, né? E voltamos a dizer, não tem físico. Por exemplo, assim, você falou, o fantasma fica estático, repetindo aquele momento. Isso não é, a física não vai me explicar. Depois eu entender que, beleza, primeiro vocês vão procurar o fenômeno. Não entendemos aquilo, aí vamos colocar com a parapsicologia que existe a hipótese da hipótese. Isso assim, se eu, por exemplo, é um espelho que reflete, e toda vez que eu olho daqui, igual um taso, eu consigo ver, isso é física. Isso. A física está me explicando. Isso. Que é um espelho, de repente, que é a luz que entra naquele lugar no determinado do dia. Isso é física. Ou pareidolia, né? Que é você olhar, por exemplo, um local, as nuvens, por exemplo. E ver o rosto. E ver o rosto, né? Ou então olhar numa parede, né? E encontrar, tipo, uma forma, tipo, de um rosto, né? Por exemplo, né? Uhum. Então, todas essas questões psicológicas, físicas, biológicas, né? São eliminadas antes... né, para depois a gente lançar a possibilidade de fenômeno paranormal. Tá, e assim, agora a gente vai entrar num momento legal, agora eu quero entender. E você, das tuas experiências, primeiro assim, você perde o medo, porque eu sou um bundão. Eu tenho medo de medo escuro, medo de... Eu sou cagão. Eu sou cagão. Mas assim, você por entender isso, você tem menos medo... Ou quando você descobre algo que você não conseguiu explicar, você fica com muito mais medo. Como que é essa relação? Já aconteceu de você não conseguir explicar algo e falar, cara, isso é uma hipótese da parapsicologia? Boa pergunta ou não? Muito boa. Boa. Quando eu comecei a trabalhar, né, no Instituto, dentro da Faculdade Espírita, tinha o Instituto Nacional de Pesquisas Psicobiofísicas, né, que fazia pesquisa dessa natureza, né? E lá dentro tinha um laboratório que é de transcomunicação. O que é do laboratório de transcomunicação? É onde os pesquisadores, né, tentam, através de gravadores, né, ou da televisão, ou, digamos assim, de rádio, né, captar uma suposta voz paranormal. As vozes eletrônicas. As vozes eletrônicas, né? E tinha esse equipamento lá, né? Tinha
um rádio daqueles antigos, né, tipo de guerra, assim, tinha um computador, né, para conectar, para gravar as informações, tinha um gravador daquele antigo, né, de fita cassete, né, também, e tinha um telefone, né, que ele era ligado numa bateria e não era ligado na rede de telefonia. Só tinha ruído branco. Só tinha o ruído branco e tipo tinha um sonzinho de ruído, né, que ele produz ali, né? Então, fisicamente ele não é para tocar, né? Porque não tem nenhuma conexão com a rede, né? Enfim. Quando eu entrei ali na faculdade espírita e fui trabalhar ali como coordenador desse instituto, eu estava trabalhando na biblioteca ali desse instituto, né? E acho que era mais ou menos nesse horário, 9h30 da noite, mais ou menos assim, aquele telefone tocou. E eu e mais uma outra pessoa que estava lá, né, ouviu também. E daí eu falei, meu Deus do céu, tá tocando, né? É tudo aquilo que a gente espera acontecer, um fenômeno. Mas, tipo assim, gerou medo, mas uma curiosidade, né? Falei assim, puxa, mas que diabo de parapsicólogo que eu sou, que eu vou me, né? E eu fui. Não. Né? Não. E aí fui até lá, né? E claro, levantei aquele telefone antigo, né? De discar ainda, cinza, né? E aí tirei o gancho ali, né? E falei, né? Alô, né? E tava gravando ali tudo, né? Mas o frio. É o frio. Não adianta bater. Eu não deixo você entrar. E aí, infelizmente, não gravou nada ali, né? E aí, a partir desse momento ali, né? E depois eu tentei verificar em toda a região ali se tinha algum telefone, eu incomodei a vizinhança inteira ali, se tinha algum telefone que tinha aquele toque, né? Que é bem específico daqueles antigos mesmo, né? E ninguém tinha ao redor ali, né? Esse tipo de telefone. Era campainha mesmo? Não é aquele... Não é eletrônico. Não é eletrônico, é bem mecânico. Né? E a partir daquilo ali eu comecei a investigar mais, fazer mais pesquisa sobre isso, né? Teve de uma pesquisa que a gente estava fazendo, que foi uma pessoa, né, que queria fazer contato com o pai. Eram 2 pesquisadores, na verdade. E todo sábado, 5 horas da tarde, de forma ritualística, todo sábado, 5 horas da tarde, a gente ia lá. E tinha dia que, claro, a maioria das vezes nunca deu nada. A gente escutava depois, tentava, alô, tem alguém aí? Elas tentavam entrar em contato com o pai e tudo mais, enfim. E colocava a fita, colocava também o aparelhinho ali do computador, né, que gravava as vozes, né, e não tinha nada. Só tinha a nossa voz. E isso era, claro, frustrante, né? Enfim, né? Mas teve uma vez... Frustrante? Eu ia dar glória a Deus. Ô, galera, sobreviveu mais um dia. Não cutucamos o demônio. E aí teve uma vez só que nós gravamos nesse dia, né? E depois, ao ouvir... a voz nossa, né, toda a gravação ali, geralmente é muito pequena, 5 minutos, né, porque dá um trabalho enorme para analisar esses áudios depois, né. E nós ouvimos nossa voz, né, e do nada, né, a nossa voz abaixou e na voz que abaixou surgiu um som, ti, 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 né, tipo um som ali, né, e depois voltou a nossa voz, abaixou, né, quando ela estava perguntando sobre o pai, como é que você tá e tudo mais, tal, e abaixou e veio esse sinal. E no laboratório que nós estávamos de transcomunicação, né, tinha também a gaiola de Faraday. A gaiola de Faraday, né, e também tipo, né, para nenhum som para não entrar radiofrequência. Isso, né. E aí depois, ouvindo isso, né, falei assim, nossa, tem alguma coisa estranha aqui, né? E aí elas lembraram, né? Falei assim, mas que será que é isso, né? Que tipo de sinal que é esse, né? E aí elas lembraram, né, que o pai delas, né, trabalhava na aeronáutica, né? E eles utilizavam o código Morse. E aí o que a gente fez, né? Elas saíram dali e foram até lá o Sindacta, né? Sindacta, né? E perguntaram, não falaram nada desse experimento, mas perguntaram se eles reconheciam aquele sinal.
E aí eles falaram, né, é um código né, Morse ali, né? CW, código Morse. Mas e o que significa, né? Significava socorro. Meu Deus! Marcos, você fala isso aqui, você tá com essa posição aqui, porque Você tem certeza, vocês têm certeza que querem que eu continue trazendo convidados aqui? Cara, eu moro sozinho, galera. Olha, Hoje, cara. a gente nem começou, hein? E isso foi anos fazendo essa pesquisa e só teve essa vez, a única vez, né? Então, assim, nesse caso, não sei se aquele Ouija, essas coisas, então tudo tem base. Mas eu, Lucas, sempre acreditei nisso. As pessoas falam, você não acredita em fantasma? Sem um embasamento igual o teu agora eu tenho embasamento pra falar pra galera. Falar, cara, parapsicologia existe. E existem fenômenos que são comprovados pela parapsicologia. Agora eu já posso dizer, olha o nível de aula que você está tendo com o podcast. Agora, eu sempre tive uma convicção de que se algo existe, é porque alguém já passou por alguma experiência com aquilo. Sim. Né? O que me deixa muito assustado em questão aos zumbis, né? Eu sempre falo isso, porque para as pessoas, para alguém que volta dos mortos, né? Igual zumbi, comendo gente, eu falo assim, cara, que situação que essa pessoa se enfiou na vida dela para ter essa experiência, né? E na parapsicologia, né, também nós estudamos as pessoas que voltam, né, da morte, né, das experiências de quase morte também, né? Isso não é só pesquisado na parapsicologia, na medicina também, né? No mundo inteiro tem esse tipo de experiência. Pessoas que clinicamente morreram, né? Ou seja, parou o coração e parou a atividade cerebral, né? Foi ali, né, notificada, né, que a pessoa morreu. E, no entanto, ela volta relatando uma série de experiências, né? Inclusive o que estava acontecendo no processo ali de ressuscitar ela, quem que estava na sala, né? O que falou. E, às vezes, as pessoas têm as experiências, por exemplo, de recapitular os principais momentos da vida, às vezes ver uma pessoa falecida, ou Deus, ou alguma entidade, né? Enfim, né? Então isso é muito presente, né, dentro dessas experiências aí também. Então a parapsicologia, isso não quer dizer, né, que a gente, que todo fenômeno é paranormal, não, né? Não. Lembrando que a gente tem que excluir todos os outros processos psicológicos, biológicos e físicos para depois a gente lançar a possibilidade, né? E mesmo assim, às vezes, né, tipo, entrou um dado diferente em que a hipótese de parapsicologia não explicou melhor. Caiu por terra. Uma dúvida que apareceu agora que você falou experiência, quase morte, etc e tal, eu não lembro se vocês chegaram a fazer. Eu lembro que alguém tinha pedido para eu fazer uma máquina Kirlian. Ah, sim. Uhum. E eu fiz a máquina, não sei se chegaram a usar. Eu não tive Vocês acesso. nunca fizeram experimento com máquina Kirlian lá de fotografar a aura, etc e tal. Porque a aura fotografada da máquina Kirlian, ela é física. Era física, exato. Puramente biofísica, né? Isso, biofísica. Você está fotografando o ruído. Então, o ruído do funcionamento do ser vivo, né? Porque se tirar uma foto Kirlian de uma moeda, ela não tem oscilações, ela é fixa, né? Sim. Mas se você tirar de uma folha, aí ele tem. Se ela estiver viva, ela tem oscilações. Vocês não chegaram a fazer esse tipo de experimento? Na minha época, a gente já não pegou tanto esses equipamentos, né, fazendo pesquisa, né? Mas na gestão anterior à minha, né, ali no Instituto de Pesquisa, ali, né, tinha, e eles produziam mesmo essas máquinas ali. Será né? que foi o pessoal antes de você que Acho pediu que foi para o mim? pessoal. Foi em 2006? Não, eu já estava ali, né? Então, mas alguém, eu acho que talvez o professor, o Liceia, na época, eu acho que... Porque foi lá no laboratório de construção de equipamento científico, né? Sim, que pediu. Foram lá e pediram para eu projetar. Aí eu projetei e montei, deixei tudo prontinho. E a pessoa veio buscar, eu pensei que era ali
dos malucos do Dos lado. malucos do lado, não foi. Não Mas, foi vocês. dentro da parapsicologia a gente estuda também as pessoas que relatam que vê esse campo em torno das pessoas, né? Aura, né? Ou então cores em torno das pessoas, ou então tipo um branco, né? Em torno das pessoas também, né? Enfim, né? Várias pessoas relatam esse tipo de experiência ali também, né? Uhum. E que essa máquina Killer, né? E tipo, é uma questão física ali mesmo. Sim, né? sim. Mas o curioso é o halo, né? Que forma em torno também, né? Sim. É bem interessante isso. Eu achei, cara, assim, ó, eu tô pasmo, porque eu não sei o que eu vou fazer agora, né, cara? Eu durmo sozinho, mas eu queria saber, eu queria tirar uma dúvida. Professor, você passou muitos anos fazendo pesquisa no Atlântico Sul, né? Sim. A minha dúvida é a inclusive, seguinte, nós fomos juntos para Recife, né? Sim. e você chegou aí, você viajou muito pro Polo Sul, né? Eu fui, em 2008, eu fui para a Antártida. Pra né? Antártida, Aí eu fui isso. lá, né? Fui diversas vezes, fui instalar um equipamento lá para fazer pesquisa da anomalia. Não. Então eu coloquei lá um espectrômetro, né? Que pega ruído da ionosfera. Então, isso que eu ia perguntar. Lá em Paula Freitas, na outra base que eu ia lá uma vez por semana, que eu fazia as pesquisas, eu coloquei um transmissor que mandava o sinal para a ionosfera e ele era refletido e ia para a Antártida. E daí voltava o sinal para a base, lá da base antártica para a base de Paula Freitas, via internet. Isso naquela época, né? Então veja, a internet naquele tempo era podre, Exato. né? E mesmo assim... Mesmo assim foi conseguia coisa transmitir. Então, mas eu ia perguntar assim, se você... Porque, por assim, na Antártida, a gente tem... Se fenômeno, se você, de acordo com o teu estudo de física, porque a gente, sempre que eu falo para você sobre o Triângulo das Bermudas, você fala, isso aí é um mito, isso aí a gente não discute isso, não vamos nem conversar sobre isso. Mas assim, até trazendo de volta o Triângulo das Bermudas, a parapsicologia poderia responder coisas como o Triângulo das Bermudas ou algum evento que estaria relacionado a alguma anomalia na Antártida, como que você vê isso? Você passou por alguma experiência na Antártida? Não. Você fala isso, depois desliga a câmera, ele fala que ele viu urso polar, essas coisas. Para começar, na Antártida não tem urso polar. Ele vem falar que ET Bilu existe, essas coisas. Não, eu nunca tive, porque era muito focado, né? E eu tinha pouco tempo, era bate-volta, então eu não tinha como ficar lá e, né, ficar muito tempo lá. Então foram diversas vezes que eu fui, mas sempre bate-volta. Tá? Entendi. Então eu não tive esse tipo de experiência. Tá? A única experiência que eu tive assim, bem que eu posso dizer assim, mística, foi o porre que eu tomei de vodka. E vendo as auroras, né? O pessoal lá da base polonesa levou a vodka lá, eu tomei a vodka lá, né, quase 1 litro, e daí, né, eu coloquei tudo para fora, né? A da Antártida glacial. E a Antártida para fora, né? A da Antártida glacial e a do. Nossa, do foi. Polonte Né, daí eu vi, boreal, né? eu vi elefante austral, você não tem ideia que eu vi, né? Então, mas da parte assim, do lado. Eu não digo místico, porque eu não considero a parapsicologia algo místico. Né? Para mim, parapsicologia é ciência. Tá? Tanto eu não teria trazido um cientista da área da parapsicologia se não considerasse ciência. Porque muita gente diz que parapsicologia é pseudociência. Sim. A parapsicologia não é astrologia. Astrologia é pseudociência. De fato existe, aquilo ali é um. Existe um campo. E o tempo que eu tive com eles ali, o Reginaldo é testemunha, eu sempre fui um cara muito cético. Tá? Eu, assim, em termos, falou em ciência, né, liga a chave do ceticismo, né? Então, tanto é que às vezes, né, eu tive algumas, com você acho que eu não tive, né? Eu tive com o Fábio algumas discussões, né? Tá? Que começava a flutuar demais, eu falava, peraí, para tudo, que isso aí não é ciência que você está falando, né? Com o Reginaldo nunca aconteceu isso, porque o Reginaldo eu considero, pelo que não teria convidado, né? Eu considero um cientista, ele é um cientista, tá? Então é diferente, ele usa o método científico,
tá? Então, a ciência, ela é baseada no método científico, né? É o famoso prove, tá? Tem que provar, não é falar, tem que provar, tem que ter o quê? Tem que ter, você tem que fazer uma introdução, né? O método científico é isso, fazer os experimentos, tem que ter uma base bibliográfica, né? E depois, em cima disso tudo, você vai trabalhar a estatística, vai trabalhar a instrumentação, e é o que o Reginaldo faz. Que legal, que legal. Nos congressos de parapsicologia, não necessariamente vai publicação só daquilo que, evidenciou o fenômeno. Tem publicações, uma vez que a gente foi publicar esse artigo de telepatia que a gente desenvolveu aqui, né, no Canadá, lá em Vancouver, né, tinha um pesquisador lá que falava que, né, todo ano ele publicava uma pesquisa que ele fazia de pré-cognição. E nessa pesquisa ele nunca conseguia acertos significativos, sempre ficava ao acaso, né? Então é publicado também coisas que tipo não evidenciam o fenômeno, né? E ciência é isso, né? Quando evidencia tem que mostrar, quando não evidencia, né? Isso é ciência, né? Professor, eu queria ouvir muito mais de você, queria ouvir ainda a parte dos poltergeist, que a gente nem chegou lá para diferenciar, vai ter que ficar para um próximo episódio. Cara, 1 hora vai ser pouco para os episódios de física, professor, eu tô achando. Porque você aquele dia ficou um monte de resposta. E agora também acho que ficou um monte de assunto. Eu queria muito entrar na parte de poltergeist. Sonhos premonitórios. Sei, os sonhos. Mediunidade. Mas a gente vai fazer o seguinte, ó. Pra gente resolver essas questões, a gente agora tá com um quadro novo no Curitiba Podcast, que é o Happy Hour Curitiba Podcast. Uma vez por mês a gente tá reunindo os convidados, reunindo uma galera legal pra gente falar sobre alguns assuntos e ficar discutindo mesmo esse assunto da Happy Hour. É o assunto perfeito pra gente conversar aqui sobre outros assuntos. Professor, a gente agradece muito a tua visita aqui. Queria muito que você deixasse suas redes sociais aí para as pessoas pesquisarem, encontrarem você. E que você volte em breve com a gente, com o professor Ângelo também, para a gente conversar mais. Eu que agradeço o convite, né? Uma honra e uma alegria também estar junto com o Ângelo e agora com vocês, né? E, né, aquilo que precisar da gente para explicar alguma coisa ou dar referências bibliográficas, né? Para a pessoa pegar uma bibliografia séria, né? Porque também tem muita bobagem por aí, né? Tem muita questão, né? Mas quero agradecer a oportunidade que vocês estão dando de a gente falar sobre o nosso trabalho aí. Pô, então, vamos montar um esquema aí, né? Cara, eu tô muito animado com trazer aquela física. Falar de física, falar de... A gente podia colocar assim, tipo, pra debater, né? Debater. Porque eu gostei. Eu achei que esse contraste ficou perfeito. Porque eu tô de fora, a gente fala de ignorância aqui, mas olhando de fora esse contraste aqui, falando assim, cara, você como físico, ele como parapsicólogo. Como é que fala? Parapsicólogo. Eu acho que dá esse contraste porque você entende o que não explica um, explica o outro, isso é muito legal. Só não me traga um terraplanista. Não é verdade. Eu vou encher a boca de pena. Galera, obrigado por ter assistido esse episódio de física maravilhoso. Eu e o professor Ângelo agradecemos daqui. Se você chegou até aqui, comenta um emoji. Que emoji que ele pode comentar? Oi? Colocar um emoji no final. Sei lá, de... Não sei. Cenoura. Não, cenoura não. Cenoura a gente não coloca em todos. Sabe aquele emoji do capeta de roxo? Isso, coloca o emoji do capeta roxo se você chegou até o final. Aí o professor Reginaldo bota um anjinho. É isso. Ou tem um fantasma, né? Tem emoji de fantasma. Bota um emoji de fantasma, cara. O meu fantasma até o final. Capeta, né? O meu Instagram é reginaldo.iraoka, @ reginaldo.iraoka, né? Segue ele lá, que embaixo vai estar os links na descrição. Esse é um episódio patrocinado pela Bonacil Odontologia, que está deixando o Daniel o Willy Wonka de Curitiba. Vai transformar o Daniel no Willy Wonka de Curitiba. Galera, obrigado de verdade por ter assistido esse episódio. Espero que você tenha gostado da playlist de física. Em breve, o professor Leiton de volta, né, professor? De volta aqui, né? Pessoas. Voltar com o Reginaldo. E assunto não vai faltar. Obrigado, professor. Obrigado também. De bom. Pode cortar, diretor. Vamos que vamos.